Muito bem, se você está levando a sua jornada como trader, né, de forma séria, e se você verdadeiramente quer se tornar um profissional, não só nessa profissão, né, mas como em qualquer outra, você vai precisar estudar. Nessa perspectiva, então, como eu estou há muitos anos na área e conheço o perfil das pessoas que se aproximam do trading, né? Eu achei interessante porque eu sei que muitas até gostam de estudar, mas confesso que uma grande maioria não curte estudar. Então, como eu sou uma pessoa que sempre estudei muito, né? Eu quero compartilhar com você a metodologia que eu sigo, né? E que em alguns momentos eu não segui e que hoje me ajudam, né, na minha aprendizagem. Eu vou chamar isso aqui de a psicologia da aprendizagem no trading, tá bom? É sobre isso que eu quero falar no conteúdo de hoje. Muito bem, quero compartilhar com você alguns passos aqui de como eu lido com os meus estudos, né? Talvez eu possa estar falando sobre alguma dica que até pareça muito simples, né? Mas observe o contexto como um todo aí, veja se faz sentido para você para contribuir com os teus estudos. Eu posso te afirmar, né, que alguns desses passos eu não seguia antes, né? E hoje seguindo eu percebo que a minha aprendizagem é maior, é melhor. Então, o passo número 1 aí é você assistir, quando você se organizar para estudar algo, né? Assistir aquela aula completa aí, caixa aí conforme for a questão, né? Se a gente está falando aí de um curso operacional, né? Então, assista uma aula completa, um bloco ali, né? Determinado, de um horário específico. Então, assista por completo, porque assistindo por completo, aquele raciocínio vai ficar mais sólido ali na sua mente. Isso não seria só em termos de curso operacional, se você estiver fazendo um treinamento aí sobre emocional, se você estiver vendo e ouvindo uma live ou uma palestra no YouTube, se você estiver lendo um livro, então, em relação a um livro, por exemplo, os livros estão ali organizados por capítulos. Então, quando você for ler o livro, leia um bloco ali, como, por exemplo, um capítulo, né? O passo número 2, que para mim é muito importante, seria: você está estudando, faça anotações à mão, né? Isso vai ajudar você em relação à sua memorização. Então, isso aqui não é só um incentivo para você. Quando você está anotando à mão, você está trabalhando algumas regiões cognitivas ali, você está trabalhando a tua interpretação. Quando você for escrever, você vai escrever ali com lógica para você depois se lembrar daquilo. Então, todo esse exercício contribui com a memorização. Então, existem muitos estudos científicos que comprovam isso. Eu mesmo vou deixar ali nos comentários 3 estudos científicos que comprovam que isso é uma verdade, né? Eles estão em inglês, porque são referências em inglês, porque os estudos científicos, né, eles vão para revistas internacionais que abordam isso aí. Então, obviamente, a maioria dessas referências que eu trouxer para você, quando eu trouxer, elas estarão em inglês. E se você sabe inglês, tá aí, inclusive, as fontes para você acessá-las. Mas, Paulo, demora muito, né, ali para você estudar se eu ficar anotando à mão. Então, prive pela qualidade, não pela quantidade do que você estiver estudando. Então, claro, se você fizer de sair assistindo aí vídeos, você vai assistir 4, 5, 10 vídeos. Anotando, talvez isso diminua bastante, né? Mas é muito melhor você estudar 2 aulas bem estudadas do que 10 e não reter nada. Então, como eu, Paulo, faço? Eu estou estudando ali um conteúdo, eu faço anotações no caderno, né? Eu vou até falar como eu faço essas anotações ali um pouquinho mais para frente, mas eu vou fazendo as anotações do que eu acho importante ali sobre o que eu estou estudando. Depois eu transfiro isso, né, para um arquivo, por exemplo, Word, onde eu organizo ali os meus estudos ali nos meus arquivos. Então, esse movimento todo fortalece o meu conhecimento e a retenção daquelas informações. Passo número 3, né? É bem interessante, porque a gente está falando de foco aqui, né? Procure não deixar o celular ali perto para tirar a sua atenção. Quando você está estudando, por exemplo, por 1 hora, você vai ter momentos que você vai ficar incitado ali a olhar ou ver outra coisa. Então, se o teu celular ali não está perto, isso vai facilitar a tua tentação em relação àquilo, né? Procura não deixar
rede social ali minimizada, porque é natural você querer abrir a rede social em algum momento ali que você estiver estudando. Então, organize isso, porque já é um treino para você ir se disciplinando, inclusive quando você estiver operando no mercado, entendeu? Então, não queira ser multitarefas na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver operando, né? Então, o próximo passo é monitore os seus recursos de estudo. E eu falo isso aí porque muitas vezes eu sou um cara que estudo muito, bastante há vários anos. Então, eu vou começar os meus estudos. Cadê a caneta? Cadê a régua? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, hoje, antes de eu começar os meus estudos, eu verifico ali, eu me certifico antes de começar. Para no meio ali da leitura, por exemplo, ou do vídeo que eu estou assistindo, aquilo não quebrar aquele ciclo. Então, você precisa de caneta colorida para você fazer os teus estudos, então separe tudo. Então, olhe as canetas, vê se o fone está funcionando, vê se o seu computador ali está tudo certinho, se o sinal da internet está boa, caso você necessite isso para os seus estudos. Eu gosto muito também de post-its, entendeu? Então, puxa, tem que correr atrás do post-it no meio ali, às vezes está em outro, em outra parte da casa, então, tá vendo? Organiza tudo antes de começar a estudar, tá bom? O próximo passo aí, então, seria você definir um horário de estudos. E é um detalhe importante, né? Por quê? Porque é essa organização que vai fazer com que você tenha a constância. Então, vamos dizer que você planeje estudar de segunda, quarta e sexta durante 1 hora das 19 às 20. Então está organizado. Além de tudo, crie um plano B, porque os imprevistos fazem parte da vida. Então, se surgiu algum imprevisto na segunda-feira, então já tem o plano B no seguinte sentido. Toda vez que acontecer um imprevisto, eu vou compensar essa aula no sábado, das 9 às 10. Então já me organizei para isso. A grande maioria não faz isso, né? E acaba não compensando. Então, demora mais ainda para completar os estudos que ela está se propondo a fazer. Então, use a tecnologia em seu favor. Então, organize esses planejamentos em agendas eletrônicas, coloque alarmes para te ajudar a lembrar esses horários e siga aí em frente dos seus estudos. Lembre-se, né, de que a nossa mente tem dois modos, um modo focado, quando está atento ali, e o modo difuso, que é, por exemplo, quando você está tomando banho, né? Então a tua mente ali está difusa. E a gente precisa entender que quando a gente quer aprender algo, a gente tem que estar ali 100% no modo focado. Então, esses itens que eu estou compartilhando com você vão contribuir para que você fique, né, efetivamente no modo focado, porque é o modo focado que vai fazer com que a retenção dessas informações se amplie. O próximo passo, então, é você, depois de uma aula completa que você assistiu, você fazer uma pausa, um descanso. Sim, né? Já Drummond dizia que a vida necessita de pausas, né? Não só a vida, né? Mas dentro dessa linha de raciocínio, vamos entender que também, né, quando você está ali num processo de aprendizagem, né, as pausas são importantes. Então, assistiu 1, 2 aulas ali, estudou por 1 hora, então faça uma pequena pausa ali, tome um cafezinho, né, conforme for ali o número de horas que você está estudando, vai dar uma volta, né, uma andadinha ali no parque, né, faça uma ligação ou converse com alguém aí do seu circuito familiar ou de amizade, para dar aquela quebrada de ciclo, para a hora que você retomar, suas energias estiverem melhor e, consequentemente, você esteja mais apto para a nova etapa de retenção de informações dentro do que você está se propondo a estudar. O próximo passo, então, seria aprender a sintetizar as informações, né? Então, eu acho que quando você sintetiza as informações do que você está estudando, você desenvolve uma autonomia intelectual sobre aquele tema. Nessa perspectiva, eu gosto muito dos mapas mentais, porque os mapas mentais me ajudam a relacionar as coisas que eu vou aprendendo, e isso vai o quê? Ampliando a minha autonomia em relação àquele assunto. Além dos mapas mentais, eu gosto muito dos gatilhos mentais. Então, vamos falar especificamente da nossa área. Você está lendo uns livros, então você está, de repente, aprendendo ali um setup. Então, dá um nome para aquele setup, mesmo que não exista ali. Poxa, aquele setup chama tal. E aí você descreve, né, o que significa aquele setup. Então, o nome da tática é o gatilho mental. E
toda vez que você lembrar do nome daquela tática, você automaticamente vai lembrar que aquilo é só um gatilho mental que vai trazer uma série de detalhes sobre aquela tática. Então, se existem várias táticas, então você vai compondo isso dentro de um mapa mental, então você vai enriquecendo, né, o teu conhecimento com mapas mentais e gatilhos mentais. Eu gosto muito de fazer isso aí quando eu estou estudando. O 8, pratique e ensine. Então, claro, conhecimento sem ação é mera informação. Não adianta nada estudar, 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 colocar em prática, porque é a ação que vai gerar a transformação. E nada melhor do que você ensinar para potencializar ainda mais esse conhecimento. Então, num primeiro momento, podem surgir dúvidas e inseguranças, mas entenda que você pode não saber integralmente ainda aquele assunto, mas o que você souber, compartilha. Então, ou para comentar com alguém, você fala, puxa, aprendi isso, isso, aquilo, mesmo que ela não seja da área, ao você externar aquilo, você vai estar exercitando aquilo que você aprendeu. É por isso que é legal também ter grupos de estudos. Então, se tem algum amigo seu que também é trader, que está na jornada ali com você, liga para ele, oh, li num livro tal coisa, acessei um conteúdo ali no YouTube que falava sobre isso, a lógica ali daquele operacional é assim, assim, você vai compartilhando. E esse exercício de estar sendo o mais claro possível, né, compartilhando aquilo que você aprendeu, vai fortalecer ainda mais, né, a sua autonomia intelectual, porque praticar e ensinar vai potencializar, elevar o seu conhecimento e, consequentemente, sem estar falando do universo do trading, né, isso vai te ajudar, inclusive, a ter mais disciplina em relação ao que você colocar em prática. Então, você descreveu uma tática que você vai colocar ela em prática. Você está falando como que ela funciona para as pessoas ali com quem você compartilhou. Então, tem um cenário para você entrar naquela tática. Na hora que o mercado abrir, que surgir aquilo, você já descreveu, você já compartilhou ela. Você não vai antecipar, porque de alguma forma aquilo está muito sólido na sua mente. Então, note que desta forma os resultados vão aparecendo cada vez mais e os resultados financeiros eles vão ser uma mera consequência do que você estudou, colocou em ação de forma correta e plena. Então, observe isso. E, vamos dizer assim, por último, faça revisões. Então, você estudou uma aula. Você vai estudar uma nova aula na quarta-feira. Hoje é segunda, na quarta-feira. Antes de começar a estudar e abrir a nova aula, faça uma breve verificação das suas anotações do que você estudou na aula anterior. Essa revisão vai ajudar você a reter mais ainda a respeito da aula anterior e vai te facilitar dentro da lógica da aula seguinte. Então, eu adoto muito isso. Então, isso me ajuda bastante. Então, por exemplo, vamos fazer uma revisão aqui dos passos que eu compartilhei com você. Número 1, assista a aula completa, o bloco do conhecimento ali que você está se organizando para fazer. Passo número 2, faça anotações à mão, porque isso vai ajudar você a memorizar mais ainda aquele conhecimento. Foco. Lembre que para você aprender, você tem que estar no modo focado. Então, veja redes sociais, não atenda celular. Daí, então, a necessidade para facilitar esse foco, você monitorar os recursos que você precisa estudar, né, os recursos, labs, etc. Enfim, qualquer recurso necessário que você precise ali. Então, monitore esses recursos antes de começar a estudar. Define um horário de estudos. Então, esses horários bem definidos vai ampliar o quê? O teu modo focado. E dessa forma, então, estando focado e estudando naquele horário que você se organizou, né, você vai se sentir, inclusive, mais merecedor de fazer as pausas, que vão ser importantes, inclusive, para potencializar aqueles estudos que você está se organizando. Né? Lembre-se de estar sempre criando, sintetizando essas informações com mapas mentais, com gatilhos mentais, com anotações à mão ali, né? Pratique, ensine, não guarde o conhecimento para você, compartilhe, porque isso vai te ajudar a desenvolver a sua autonomia sobre aquele tema e faça revisões continuamente. Bom, espero que você estude desta forma, porque eu posso te afirmar que é uma forma bastante, que traz bastante resultado. Compartilhe aqui comigo, né? Deixa nos comentários qual desses itens você não vinha seguindo, qual deles
que você vai passar a seguir. Compartilha comigo aqui e, obviamente, não esquece, se você achou esse conteúdo relevante, quiser estimular e incentivar outros traders, compartilhe esse vídeo com alguém, combinado? É isso então, te vejo na próxima aula e até breve.